Karl Marx, A Guerra Civil na França, Editorial Bom Tempo, edição 2011. Capítulo A Guerra Civil na França, segundo rascunho. Esse capítulo está dividido em 6 itens. O primeiro item, o segundo e o terceiro será lido neste vídeo. Se encontra entre as páginas 153 e 161. Item 1. Governo de Defesa, Trochu, Favre, Picard, Ferry. A República proclamada em 4 de setembro pelos trabalhadores de Paris foi aclamada por toda a França sem uma única voz de dissensão ou dissenso. Seu direito de existir teve de ser conquistado ao longo dos 5 meses de uma guerra defensiva baseada, centrada na resistência de Paris. Sem essa guerra de defesa, travada em nome da República, Guilherme, o Conquistador, teria restaurado o império de seu bom irmão Luís Bonaparte. Nota 1. A referência a Guilherme I, rei da Prússia, Marx compara-o sarcasticamente com Guilherme, o Conquistador, duque da Normandia, que conquistou a Inglaterra em 1066, segundo Notania. A cabala dos advogados, tendo Thiers como seu homem de Estado e Trochu como general, instalou-se no Hotel de Ville em um momento de surpresa, quando os verdadeiros líderes da classe trabalhadora de Paris ainda se encontravam encerrados nas prisões bonapartistas e o exército prussiano já marchava sobre Paris. Os Thiers, Jules Favre e Picard estavam tão imbuídos da crença na liderança histórica de Paris que fundaram sua legitimidade como governo de defesa nacional sobre o fato de terem sido escolhidos nas eleições para o Corpus Legislatif em 1869. Em nossa segunda mensagem sobre a última guerra, 5 dias depois do advento desses homens, denunciamos quem eles eram. Se eles tivessem tomado o governo sem consultar Paris, esta teria proclamado a República apesar de sua resistência, e seu primeiro passo foi enviar Thiers a todas as cortes da Europa para mendigar uma possível mediação estrangeira, trocando a República por um rei. Paris suportou seu regime, sua tomada do poder, porque ele solenemente jurava exercer esse poder unicamente para o propósito da defesa nacional. Todavia, Paris não deveria ser seriamente defendida sem o armamento da classe trabalhadora, sem que esta fosse organizada em uma guarda nacional e treinada na própria guerra. Mas Paris armada era a Revolução Armada. A vitória de Paris sobre os prussianos teria sido a vitória da República sobre o domínio de classe francesa. Nesse conflito entre o dever nacional e o interesse de classe, o governo da defesa nacional não hesitou um momento em se transformar em um governo da defesa ou da defecção nacional. Em uma carta à Gambetta, Jules Favre confessou que o inimigo do qual Trochu estava se defendendo era não o soldado prussiano, mas o operário de Paris. 4 meses após o início do cerco, quando achavam que havia chegado o momento oportuno para quebrar a primeira palavra da capitulação, Trochu, em presença de Jules Favre e outros de seus colegas, dirige-se à Réunion du Maire de Paris nos seguintes termos. Nota da tradução: Assembleia dos Subprefeitos. Cita: a primeira pergunta dirigida a mim por meus colegas na noite de 4 de setembro foi a seguinte: poderá Paris resistir com alguma chance de sucesso ao cerco do exército prussiano? Não hesitei em responder negativamente. Alguns dos meus colegas aqui presentes irão confirmar a verdade dessas palavras e a persistência da minha opinião. Expliquei a eles, nesses termos, que, sob o estado de coisas reinante, a tentativa de Paris de resistir a um cerco contra o exército prussiano seria uma sandice. Sem dúvida, acrescentei, uma sandice heróica, mas nada mais do que isso. Os eventos produzidos por ele mesmo não desmentiram minha previsão. Esse pequeno discurso de Trochu foi proferido depois do armistício e publicado pelo Sr. Corbon, um dos Maillard presentes. Assim, na noite mesma da proclamação da República, o plano de Trochu anunciado a seus colegas era nada mais do que a capitulação de Paris e da França. Para curar-se de sua sandice heróica, Paris teria de passar por um tratamento de dizimação e fome suficientemente longo para proteger os usurpadores do 4 de setembro da vingança dos homens de dezembro.
Se a defesa nacional fosse mais do que um pretexto para o governo, seus autonomeados membros teriam abdicado em 5 de setembro, revelado publicamente o plano de Trochu e aclamado o povo de Paris a se render imediatamente ao conquistador ou assumir em suas próprias mãos o trabalho da defesa. Em vez disso, os impostores publicaram altissonantes manifestos nos quais Trochu, o governador, nunca se renderá. E Jules Favre, o ministro do Exterior, não cederá uma pedra de nossas fortalezas, nem um palmo do nosso território. Por todo o tempo do cerco, o plano de Trochu foi sistematicamente implementado. De fato, os vice-degoladores bonapartistas, a quem confiamos no generalato de Paris, trocavam em suas correspondências íntimas anedotas maliciosas sobre a evidente farsa da defesa. Ver, por exemplo, a correspondência de Alphonse Simon Guiot, comandante supremo da artilharia do Exército de Defesa de Paris, a Grande Cruz da Legião de Honra, com Suzanne, general da divisão de artilharia. Correspondência publicada pelo Jornal Officiel de Commune. A máscara da impostura foi arrancada quando da capitulação de Paris. O governo da Defesa Nacional desmascarou a si mesmo, ressurgiu como um governo da França por prisioneiros de Bismarck. Um papel que o próprio Luiz Bonaparte em Sedan considerou infame demais até para um homem do seu naipe. Em sua fuga alucinada para Versailles, depois dos eventos de 18 de março, os capturados deixaram nas mãos de Paris as evidências documentais de sua traição, e para destruí-las, como afirma a Comuna em seu Manifesto das Províncias, aqueles homens não hesitaram em fazer de Paris um monte de ruínas banhado por um mar de sangue. Alguns dos principais membros do governo de defesa tinham, além disso, urgentes razões privadas para desejar ardentemente tal desfecho. Pensemos apenas em Jules Favre, Ernest Picard e Jules Ferry. Pouco tempo após a conclusão do armistício, o senhor Millier, um dos representantes de Paris na Assembleia Nacional, publicou uma série de documentos legais autênticos como prova de que Jules Favre, vivendo em concubinato com a mulher de um bêbado residente em Argel, ver nota 3 na página 37, nota da edição já lida, havia, mediante as mais ousadas falsificações ao longo de muitos anos, conseguido se apoderar, em nome dos filhos de seu adultério, de uma enorme herança que os tornou um homem rico e que, em um processo movido pelos herdeiros legítimos, só escapou do escândalo pela conivência dos tribunais bonapartistas. Como esses áridos documentos legais não se deixam remover por nenhuma quantidade de esforço retórico, Jules Favre, no mesmo heroísmo de autodegradação, pela primeira vez em sua vida, segurou sua língua até que a agitação da guerra civil permitiu-lhe denunciar na Assembleia de Versailles o povo de Paris como um bando de condenados fugitivos, em extrema revolta contra a família, a religião, a ordem e a propriedade. O caso Pico. Esse mesmo falsificador mal havia assumido o poder e já se apressava a libertar dois irmãos falsificadores, Pique e Taillefer, condenados ainda sob o Império por furto e falsificação. Um desses homens, Taillefer, tendo ousado retornar a Paris após a instauração da Comuna, foi imediatamente colocado em um domicílio apropriado, e então Jules Favre declarou a toda a Europa que Paris estava libertando de suas prisões todos os criminosos. Ernest Picard, que nomeou a si mesmo ministro do Interior da República Francesa no 4 de setembro, depois de ter se esforçado em vão para se tornar ministro do Interior de Louis Bonaparte, é o irmão de um certo Arthur Picard, um sujeito expulso de Bourse de Paris como trapaceiro, relatório da Prefeitura de Polícia de 13 de julho de 1867, e condenado com base em sua própria confissão pelo furto de 300 mil francos quando gerente de uma das filiais da Société Générale, ver o relatório da Prefeitura de Polícia de 11 de dezembro de 1868. Ambos os relatórios foram publicados à época do Império. Esse Arthur Picard foi nomeado por Ernest Picard redator en chef de seu Electeur Libre, a fim de agir durante todo o cerco como seu intermediário financeiro, descontando na bolsa segredos de Estado a eles confiados por Ernest e especulando livremente sobre os desastres do exército francês, enquanto os investidores comuns eram desorientados por falsas notícias e mentiras oficiais publicadas no Electeur Libre. Nota da tradução. Editor-chefe. O órgão do ministro do Interior.
A inteira correspondência financeira desse virtuoso par de irmãos caiu nas mãos da Comuna. Não é difícil imaginar Ernest Picard e Joe Miller, do governo de Versailles, com suas mãos nos bolsos das calças, indo de fileira em fileira fazendo piadas, à custa da primeira leva rendida dos guardas nacionais de Paris, homens feitos prisioneiros e expostos por ferozes ultrajes dos cordeiros de Pietre. Jules Ferry, que antes de 4 de setembro era um advogado sem um tostão, logrou como prefeito de Paris durante o cerco fazer fortuna à custa da fome que era, em grande parte, obra de sua má administração. As provas documentais estão em poder da Comuna. O dia em que ele tiver de prestar contas de sua má administração será o dia da sua condenação. Esses homens, portanto, são os inimigos mortais do operário de Paris, não apenas como parasitas das classes dominantes, não apenas como os traidores de Paris durante o cerco, mas, acima de tudo, como criminosos comuns que somente em meio às ruínas de Paris, esse bastião da Revolução Francesa, podem esperar encontrar seus tickets of lives. Esses bandidos eram exatamente os homens aptos a se tornarem ministros de Thiers. Item 2. Thiers de Fourpoyer-Quartier. Seu mestre, o Sr. Thiers, este governo monstruoso, encantou a burguesia francesa por quase meio século, por ser a expressão intelectual mais acabada de sua própria corrupção de classe. Mesmo antes de se tornar um estadista, ele havia dado provas de seus poderes mentirosos como historiador. Ávido por aparecer como todos os homens nanicos, sedento por cargos e propinas, dotado de um intelecto estéril, mas de uma fértil imaginação epicurista, cético, com uma habilidade enciclopédica para dominar, apreender a superfície das coisas e transformá-las em um mero pretexto para falar, um esgrimista de palavras de raro poder de conversação, um escritor de lúcida superficialidade, um mestre das pequenas malandragens estatais, um virtuoso do perjúrio, um artífice de estratagemas mesquinhos, lances de astúcia e baixa perfídia da guerra partidário-parlamentar, com preconceitos nacionais e de classe, ocupando o lugar das ideias e a vaidade, o lugar da consciência, a fim de derrubar um rival e fuzilar o povo, a fim de sufocar a revolução, mau quando na oposição, odioso quando no poder, nunca tendo escrúpulos em provocar revoluções, a história de sua vida pública é a crônica das misérias de seu país. Aficionado por brandir com seus braços nanicos a face da Europa, a espada do primeiro Napoleão, de quem se tornara o borra-botas histórico, sua política externa culminou sempre na suprema humilhação da França. Desde a Convenção de Londres de 1840 até a capitulação de Paris em 1871 e a atual guerra civil que ele trava sob a cobertura da invasão prussiana. Nota da tradução, ver nota 13, página 41, nota da edição, já lida. Nem é preciso dizer que para tal homem as mais profundas subcorrentes da sociedade moderna permaneceram um livro fechado, mas mesmo as mudanças mais palpáveis sobre essa superfície eram intoleráveis para aquele cérebro cuja vitalidade refugiara-se toda na língua. Por exemplo, ele nunca se cansou de denunciar como um sacrilégio qualquer desvio do velho sistema protecionista francês das ferrovias, escarneceu zombeteiramente quando o ministro de Luís Felipe, como uma quimera atroz, e sobre Luís Bonaparte fulminou toda e qualquer reforma do apodrecido exército francês como uma profanação. Com toda a sua versatilidade de talento e desleixo, de propósito, ele permanecia aferrado às tradições de uma rotina fossilizada e nunca, em sua longa carreira oficial, foi responsável por uma única medida, por mínima que fosse, de utilidade prática. Apenas o edifício do velho mundo pode estar orgulhoso de ser coroado por dois homens como Napoleão, o pequeno e o pequeno Thiers. E assim, as assim chamadas realizações da cultura aparecem em tais homens apenas como refinamento da depravação e do egoísmo. Nota 2, lacuna do manuscrito. Está reticências entre parênteses. Unido aos republicanos sob a Restauração, Thiers insinuou-se sobre Luís Felipe como espião e a concher penitenciário da Duquesa de Berry. Nota 2 da tradução, da edição, ver nota 2 na página 39, já lida. Mas sua atividade, quando pela primeira vez ocupou o ministério entre 1834 e 1835, concentrou-se no massacre dos insurgentes republicanos na rua Transnonain. Nota 3, ver nota da 3 na página 39, nota da edição. E na incubação das atrozes leis de setembro contra a imprensa.
Reaparecendo como chefe de gabinete em março de 1840, ele concebeu a trama das fortificações de Paris, ao protesto do Partido Republicano contra quaisquer obras de fortificação possam ameaçar a liberdade. Desculpa, eu vou reler esse parágrafo. Reaparecendo como chefe de gabinete em março de 1840, ele concebeu a trama das fortificações de Paris, ao protesto do Partido Republicano contra o sinistro ataque à liberdade de Paris. Ele retrucou: como? Imaginar que quaisquer obras de fortificação possam ameaçar a liberdade? E, antes de tudo, caluniar qualquer governo possível ao suporte que ele poderia tentar manter-se bombardeando a capital. Mas assim, ele seria 100 vezes mais impossível depois de sua vitória do que antes. De fato, nenhum governo francês, salvo aquele do próprio senhor Thiers, com seus ministros Titres of Leave e seus ruminantes rurais, poderia ter ousado tal façanha, e isso também em sua mais clássica forma, uma parte de suas fortificações estando em mãos do conquistador e protetores prussianos. Quando o rei Bomba, nota da tradução, nota na página 10, nota 10 na página 40, nota da edição, já lida, atacou Palermo em janeiro de 1848, Thiers indignou-se na Câmara dos Deputados: sabeis, senhores, o que está acontecendo no parlamento. Todos vós vos comoveis com horror, em sentido parlamentar, ao ouvir que uma grande cidade foi bombardeada por 48 horas seguidas. Por quem? Por um inimigo estrangeiro exercendo os direitos de guerra? Não, senhores, por seu próprio governo. Se tivesse sido pelo seu próprio governo, sob os olhos e consentimento do inimigo estrangeiro, é claro que tudo isso seria justo. E por quê? Porque a desafortunada cidade capital reivindicou seus direitos. Pois bem, pela reivindicação dos seus direitos, ela sofreu 48 horas de bombardeio. Se o bombardeio tivesse durado 4 semanas ou mais, tudo isso seria justo. Cita: permite-me apelar à opinião europeia. É prestar um serviço à humanidade, levantar-se e fazer reverberar desta que é talvez a maior tribuna da Europa algumas palavras de indignação, de fato palavras, contra tais atos? Quando o regente Espartero, que havia prestado serviço ao seu país, o que Thiers nunca fez, a fim de reprimir uma insurreição, quis bombardear Barcelona, houve em todas as partes do mundo um grito geral de indignação. Fim da citação. Pouco mais de um ano depois, o homem magnânimo tornou-se o sinistro propositor e o mais feroz defensor apologista do bombardeio de Roma pelas tropas da República Francesa, sob o comando do legitimista Oudinot. Poucos dias antes da Revolução de Fevereiro, irritado com o longo exílio de poder a que Guizot o havia condenado, farejando no ar a comoção, Thiers voltou a exclamar na Câmara dos Deputados. Cita: sou do Partido da Revolução não apenas na França, mas na Europa. Gostaria que o governo da Revolução permanecesse nas mãos de homens moderados, mas se esse governo cair nas mãos de homens ardentes, mesmo nas mãos de radicais, nem por tudo isso desertarei, ou de abandonarei minha causa. Desertarei dele, ou abandonarei minha causa. Serei sempre do Partido da Revolução. Fim da citação. Veio a Revolução de Fevereiro. Em vez de substituir o gabinete de Guizot pelo gabinete de Thiers, como o homenzinho sonhara, ela substituiu Luís Felipe pela República. Esmagar essa revolução foi a atividade exclusiva do senhor Thiers desde a proclamação da República até o coup d'État, no primeiro dia da vitória popular. Ele escondeu-se cuidadosamente, esquecendo que o desprezo dos operários o protegia do seu ódio. Mesmo assim, com sua lendária coragem, ele continuou a evitar a cena pública até o rompimento das forças materiais do proletariado parisiense por Cavaignac, o republicano burguês. A cena estava então pronta para seu tipo de ação, sua hora chegada novamente. Ele tornou-se o líder intelectual do Partido da Ordem e de sua república parlamentar. Esse reino anônimo em que todas as facções rivais das classes dominantes conspiram conjuntamente para esmagar a classe trabalhadora e conspiram umas com as outras, cada uma pela restauração de sua própria monarquia. Restauração fora o reino dos proprietários aristocráticos da terra.
a monarquia de Júlio, o reino do capitalista, a república de Cavaignac, o reino da facção republicana, da burguesia, enquanto durante todos esses reinos o bando de famintos aventureiros que constituem o partido bonapartista alvorotava-se em vão pelo saqueio da França, que os consideraria como os salvadores da ordem e propriedade, família e religião. Essa república foi o reino anônimo da coalizão de legitimistas, orleanistas e bonapartistas, tendo como seu apêndice os republicanos burgueses. Item 3. A Assembleia dos Rurais. Se essa Assembleia Rural, reunida em Bordeaux, fez esse governo, o governo dos homens da defesa, havia previamente tido o cuidado em fazer essa Assembleia. Para esse propósito, eles despacharam Thiers em uma turnê pelas províncias, a fim de pressagiar os eventos futuros e prepará-los para a surpresa das eleições gerais. Thiers tinha de superar uma dificuldade. Muito além de ter se tornado uma abominação para o povo francês, os bonapartistas, se eleitos em grande número, restaurariam imediatamente o império e despachariam o Sr. Thiers e companhia em uma viagem a Cayena. Os orleanistas estavam muito dispersos para preencher os seus próprios espaços e aqueles vacados pelos bonapartistas. Galvanizar o partido legitimista se tornara, portanto, inevitável. Thiers não tinha medo de sua tarefa. Os legitimistas eram inviáveis como um governo da França moderna e, portanto, desprezíveis como rivais em busca de cargos e propinas. Quem poderia servir melhor como instrumento da contra-revolução do que o partido cuja ação, nas palavras de Thiers, estivera sempre confinada aos 3 recursos da invasão estrangeira: guerra civil e anarquia. Discurso de Thiers na Câmara dos Deputados em 5 de janeiro de 1833. Um grupo seleto de legitimistas expropriados pela Revolução de 1789 havia recuperado nas propriedades rurais, as suas propriedades rurais, ao pleitear um lugar na área de serviço do primeiro Napoleão, mas a maioria deles as recuperou mediante o bilhão de reparação e as doações privadas da restauração. Mesmo a exclusão da participação na política ativa sob os reinos sucessivos de Luís Filipe e Napoleão, o pequeno serviu como uma alavanca para o restabelecimento de sua riqueza, como proprietários rurais. Liberados dos custos da corte e da representação em Paris, eles tinham, dentro dos limites da França provincial, apenas de colher as maçãs douradas que caíam dentro de seus châteaux da árvore da indústria moderna, com as ferrovias aumentando o preço de suas terras. A agronomia nela aplicada pelos fazendeiros capitalistas, aumentando sua produção, e a inesgotável demanda de uma população urbana que a inchar rapidamente assegurava o crescimento dos mercados para essa produção, os mesmos fatores sociais que constituíram sua riqueza material e refizeram sua importância como parceiros dessa campanha, por ações dos modernos senhores de escravos, os cegava para a infecção das ideias modernas e os permitia, em rústica inocência, não esquecer nada e não aprender nada. Tais pessoas forneceram um material meramente passivo a ser trabalhado por um homem como Thiers. Enquanto executava a missão a ele confiada pelo governo da defesa, o pequeno demônio excedia seus mandatários ao assegurar a si mesmo aquela profusão de eleições que iria converter os homens da defesa de seus chefes, oponentes, em seus confessos serviçais. Uma vez montada a armadilha eleitoral, o povo francês foi logo convocado pelos capitulares de Paris a escolher dentro de 8 dias uma Assembleia Nacional com a tarefa exclusiva, em virtude dos termos da Convenção de 31 de janeiro, ditados por Bismarck, de decidir sobre a guerra ou a paz. Muito além das circunstâncias extraordinárias nas quais essa eleição ocorreu, sem nenhum tempo para deliberação, com a metade da França sob o jugo das baionetas prussianas, com sua outra metade secretamente neutralizada pela intriga governamental com Paris, apartada das províncias, o povo francês sentiu instintivamente que os próprios termos do armistício arranjado pelos capitulares deixava a França nenhuma outra alternativa, a não ser paz à outrance, nota da tradução, a qualquer preço, e que para sua sanção os piores homens da França seriam os melhores. Isso explica o surgimento da Assembleia dos Rurais em Bordeaux. Temos ainda de distinguir entre as orgias do antigo regime e a real empresa histórica dos rurais.
Pasmados ao se descobrirem como a fração mais forte de uma imensa maioria composta por eles mesmos e pelos orleanistas, com um contingente de republicanos burgueses e alguns meros bonapartistas esparsos, eles acreditavam piamente no advento do seu passado reino milenar, tão longamente ansiado. Aí estavam os calcanhares da invasão estrangeira, pisoteando o solo francês. Aí estava a derrocada de um império, o cativeiro de Bonaparte, e aí estavam eles de novo. Era evidente que a roda da história havia girado para trás, parando na Chambre introuvable. Ver nota 15, página 44, nota da edição, já lida. De 1816, com suas profundas e apaixonadas imprecações contra o dilúvio revolucionário e suas abominações com suas decapitações e descapitalização de Paris. Sua descentralização, quebrando a rede do domínio estatal por meio das influências locais dos châteaux, e suas homilias religiosas e seus dogmas de política antediluviana com sua gentilhomère, volubilidade, seu rancor genealógico contra as massas desfavorecidas e com sua visão Oeil de Boeuf. Primeira nota da tradução, bonomia. Segunda nota da tradução, olho de boi, claraboia. Referência à antessala do Palácio de Versailles, decorada com uma janela oval, onde os cortesãos agradavam uma audiência com o rei. Nota da tradução. E com sua visão Oeil de Boeuf, ruminante do mundo. Na verdade, só lhes restava desempenhar seu papel como acionários do Partido da Ordem, como monopolistas dos meios de produção, de 1848 a 1851. Eles tiveram apenas de formar uma fração do interreino da República Parlamentar, com a diferença de que, então, eram representados pelos educados e treinados líderes parlamentares como Barrier, Falloux, La Roche-Jacquelin, enquanto que agora tinham de procurar líderes em suas rústicas fileiras, introduzindo assim um tom completamente diferente na Assembleia, mascarando sua realidade burguesa sob as cores feudais. Suas exagerações, grotescas mentiras servem apenas para acentuar o liberalismo de seu governo de bandidos, enredados de uma usurpação dos poderes para além dos seus mandatos eleitorais. Eles vivem apenas pela indulgência de seus autos constituídos senhores. Embora a invasão estrangeira de 1814 e 1815 tenha sido a arma mortal apontada contra eles pelos novos ricos burgueses, eles assumiram com imponderada cegueira a responsabilidade por essa rendição sem precedentes da França ao estrangeiro por seus inimigos burgueses. O povo francês, assombrado e insultado pelo aparecimento ou reaparecimento de todos os nobres Pourceaugnac, que ele acreditava estarem há muito tempo enterrados, tomou consciência de que, além de fazer a revolução do século XIX, ele tem de completar a revolução de 1789, conduzindo-os. Nota da tradução, na tradução alemã, nota 1000 ruminantes. Ao último destino de todos os criminosos rústicos, o matador. No próximo vídeo, leremos o item 4, que fica entre as páginas 161 a 168. Obrigada pela companhia, até lá.